Olá, sejam bem-vindos ao Magazine da rodada 20 do Brasileirão. Segue o líder. O Palmeiras vence o Ceará fora de casa por 2-1 e mantém vantagem no topo da tabela. Poupando e goleando, Flamengo vence o Atlético Goianiense por 4-1, mesmo sem os seus principais titulares. Bem-vindo de volta, Atlético Mineiro perde por 3-0 para o Internacional no retorno do técnico Cuca. Começa agora o Magazine com tudo sobre a primeira rodada do retorno do Brasileirão. Ceará e Palmeiras se enfrentaram na tarde de sábado na Arena Castelão. O Ceará, no meio da tabela, buscava alcançar a parte de cima da classificação. Já o líder Palmeiras foi com força total para tentar aumentar a diferença para o segundo colocado. Mesmo com a Sul-Americana no meio de semana, Marquinhos Santos mandou a campo seu time principal. Abel Ferreira também escalou seu time principal na busca dos 3 pontos. A primeira chance do jogo foi do Verdão, hein? O Veiga tocou pro Dudu, que partiu pra cima da marcação. Camisa 7 do Palmeiras invadiu a área, chutou rasteiro e o João Ricardo fez boa defesa. Danilo recebeu a bola no meio e levantou para a área do Ceará. Lopes subiu mais do que o zagueiro, cabeceou e a bola passou perto do gol, quase o primeiro gol do jogo. Agora sim, gol do Palmeiras. O Scarpa carregou a bola e chutou forte pro gol. João Ricardo espalmou para dentro da área e o Dudu, muito esperto, tocou no canto para abrir o placar, 1-0 Verdão. E o Palmeiras fez mais um no final do primeiro tempo, hein? O Scarpa recebeu a bola pelo meio e deu lindo passe pro Lopes. O atacante do Palmeiras ficou sozinho com o João Ricardo e marcou o segundo gol do jogo. É a primeira vez que Flaco Lopes balança as redes pelo Verdão. O segundo tempo começou com uma polêmica. O Dudu foi lançado em profundidade e sofreu falta. A priori, o árbitro nada marcou, mas o VAR recomendou a revisão. Como o Dudu sairia na cara do goleiro, era uma chance clara de gol e o Richarlison foi expulso. Scarpa fez tabela com Lopes na entrada da área do Ceará e arriscou o chute. A bola explodiu no travessão. No rebote, ele mesmo pegou de prima, mas foi por cima. O Ceará tentou descontar. Diego recebeu pelo meio, ajeitou na perna esquerda e soltou a bomba. O Everton se esticou todo para colocar para escanteio. Após cobrança de falta, Vina pegou o rebote dentro da área, driblou o Danilo e caiu na área após choque com o volante. Daronco marcou pênalti. Mendonça foi pra bola e fez o 8º gol no campeonato. Fim de jogo na Arena Castelão. Mesmo com 1 a menos, o Ceará tentou buscar um empate heróico, mas não conseguiu não. Palmeiras consegue sua 4ª vitória consecutiva. Chegou aos 42 pontos e se isolou ainda mais na liderança. Goiás e Coritiba se enfrentaram em Goiânia em um dos jogos que abriram o segundo turno do Brasileirão. As duas equipes chegaram a campo empatadas em números de pontos e, como estavam na parte de baixo da tabela, uma vitória seria fundamental. O Goiás tinha como principal esperança de gols o centroavante Pedro Raul, que chegou ao confronto com 10 gols marcados no Brasileirão. Já o Gustavo Morínigo, técnico do Coxa, inovou no trio de ataque, deixando o Léo Gamalho no banco e apostando em Adrian Martínez para comandar as ações ofensivas do time. A primeira grande chance da partida veio pelo lado dos visitantes, hein? O Aleph Manga recebeu cara a cara com o goleirão, tentou mandar por cima, mas errou o alvo e a bola saiu para fora. A resposta do Goiás não demorou muito para acontecer. O artilheiro Pedro Raul recebeu dentro da área e mesmo sem muito ângulo deu trabalho para o Muralha fazer a defesa. Mas a jogada mais perigosa da primeira etapa foi do Coritiba. O Igor Paixão balançou na área e cruzou para o Aleph Manga. No segundo pau, o atacante bateu de primeira no contrapé do goleirão. Mas o Tadeu fez um verdadeiro milagre para salvar o Goiás e levar o jogo em igualdade para o intervalo. No segundo tempo, o Goiás impôs e dominou as principais jogadas ofensivas. A primeira chance do Esmeraldino veio após cobrança de escanteio fechada de Danilo Barcelos, que quase surpreendeu o goleirão. O gol do Goiás foi amadurecendo cada vez mais. Pedro Raul foi acionado em ligação direta de Tadeu e chutou muito bem, tirando tinta da trave defendida por Muralha. Depois de
tanto martelar, uma hora a bola ia acabar entrando, né? O Danilo Barcelos cruzou na área, a bola passou por todo mundo, mas não por Pedro Raul. O grandalhão chegou completando de primeira e estufou as redes do goleiro, levando o estádio toda a loucura. Um belo gol, 11º do atacante na competição. Fim de papo na Serrinha, vitória importantíssima do Esmeraldino, que mais uma vez conta com Pedro Raul para conquistar os 3 pontos. Já o Coxa perde a terceira nos últimos 4 jogos e liga o sinal de alerta. Corinthians e Botafogo se enfrentaram na tarde de sábado na Neoquímica Arena. Depois da virada impressionante sobre o Galo, o Timão veio com tudo em busca de mais 3 pontos. Já o Glorioso continuou na luta para subir na tabela após a vitória de 2-0 contra o Atlético Paranaense. O Corinthians fez uma linda homenagem ao goleiro Cássio pela marca de 603 jogos, defendendo a camisa do clube, com direito a lançamento de produtos comemorativos e show de fogos antes do início da partida. O Timão valorizou todos esses anos de trabalho dedicados à defesa do time. Mesmo poupando alguns titulares importantes, o técnico Vitor Pereira contou com nomes de peso, como Roger Guedes, o Fábio Santos, para montar uma equipe equilibrada. Enquanto isso, Luiz Castro apostou suas fichas em Lucas Piazon, Jefinho e Erisson na formação do ataque. E o Lucas Fernandes no meio de campo. O Gustavo Mosquito começou a jogada driblando o Hugo, fazendo o passe para o Roger Guedes dentro da área, que tocou direto para o Fausto. O número 33 chutou assim, ó. Que coisa. Em recuperada de Patrick de Paula, Erisson fez o passe para o Lucas Fernandes, que arriscou o chute de fora da área. Cássio fez bela defesa. Rony tocou a bola no meio de campo para o Gustavo Mosquito, que driblou o Lucas Mezengue e passou por Felipe Sampaio. A zaga do Botafogo tentou a recuperação, mas o atacante chutou no ângulo. Gatito não conseguiu impedir o gol. 1-0 para o Corinthians. No segundo tempo, Gustavo Mosquito recebeu a bola na pequena área e arriscou o chute. Gatito fez grande defesa, espalmando de volta para a área. O atacante tentou novamente, mas foi impedido por Lucas Mezenga, que desviou para a linha de fundo. Luiz Henrique aproveitou a falha de Rony e arrancou em direção à pequena área. Ele fez passe para o Erisson, que ajeitou e chutou. Cássio fez grande defesa e impediu o empate. Fim do jogo em Itaquera. O Corinthians venceu o Botafogo por 1-0 dentro de casa. O clube segue na vice-liderança do campeonato e vai continuar lutando pelo tão sonhado primeiro lugar. Já para o Botafogo, o resultado não foi nada favorável. Mais uma derrota para o clube, que vai enfrentar o Ceará na próxima rodada. O Maracanã lotado foi palco para Flamengo e Atlético Goianiense. Em uma noite agradável de sábado, o jogo foi válido pela 20ª rodada do campeonato. O Flamengo entrou na busca da 4ª vitória consecutiva e já o Atlético está mal colocado na tabela e buscava sair da zona do rebaixamento. De olho na Libertadores no meio da tabela, o Dorival descansou suas principais peças e promoveu a estreia de Vidal como titular. Mesmo pensando nos compromissos internacionais na terça-feira, o Jorginho escalou seu time titular. O jogo demorou para ter grandes chances, mas quando teve, o Flamengo fez 4 gols em sequência. Primeiro gol foi de Lázaro. Vitor Hugo fez bela jogada pela direita e cruzou para o camisa 13, só empurrar pro gol, tava fácil, hein? Um minuto depois, mais um gol do Flamengo. Marinho na entrada da área mandou uma bomba e o Ronaldo não pegou, não. Marinho se infiltrou na área e foi derrubado. Após revisão do VAR, o árbitro foi até a cabine e deu pênalti. Vidal foi pra bola e marcou seu primeiro com a camisa do Mengão. Festa no Maraca. E ainda no fim do primeiro tempo, o Fla fez o 4º. Ótimo lançamento de Ayrton Lucas. Vitor Hugo dominou, ganhou da marcação e deu um toquezinho com categoria por cima do Ronaldo. Virou goleada. No fim do jogo, o Dragão fez o seu gol de honra. O Wellington Rato foi acionado na entrada da área, limpou o Fabrício Bruno e bateu firme de canhota. Belo gol do Atlético. Fim de papo no Maraca. Depois de matar o jogo no primeiro tempo, o Flamengo apenas administrou o resultado na segunda etapa e não teve sustos.
emplaca a quarta vitória seguida e agora pensa no Corinthians pelas quartas de final da Libertadores. Péssima derrota para os goianienses, que seguem na zona de rebaixamento. Internacional e Atlético Mineiro se enfrentaram no Beira-Rio em um dos confrontos mais esperados da rodada. As duas equipes são muito qualificadas e brigam na parte de cima da tabela. A promessa era de jogo bastante movimentado e recheado de gols. A equipe colorada foi a campo com um trio de ataque veloz, composto por Maurício, Alemão e Wanderson. O Galo teve como principal reforço para a partida o técnico Cuca, que voltou para a equipe após as conquistas da Copa do Brasil e o Brasileirão em 2021. O Internacional dominou o primeiro tempo do começo ao fim. Logo aos 6 minutos, Maurício abriu o placar com uma pintura. O jovem meia do Colorado encheu o pé de fora da área. A bola foi na gaveta, sem chances para o goleirão. Que golaço! Mesmo com a vantagem no placar, o Inter continuou melhor no jogo, hein? O Edenilson fez ótima jogada na direita e cruzou rasteiro. O Wanderson apareceu sozinho na área e bateu de prima para ampliar. 2-0 para o Inter. Maurício, em grande partida, fez mais um gol. Ele recebeu o passe de Depena, deu um corte seco no defensor, bateu de canhota pro fundo das redes. 3-0, um verdadeiro passeio do Inter na primeira etapa. No segundo tempo, um novo personagem importante começou a crescer na partida. Daniel fez milagres para garantir a vitória do Inter. Logo no começo da segunda etapa, Jair chegou batendo de primeira, mas o Daniel, no reflexo, salvou. Guilherme Arana quase empatou para o Galo. O lateral bateu da entrada da área, a bola desviou na marcação e enganou o goleiro, mas parou na trave. Já na reta final da partida, Daniel salvou mais uma. O goleiro fez uma defesa incrível após cabeceio a queima-roupa de Eduardo Sacha. Fim de papo no Beira-Rio, vitória com V maiúscula do Internacional, que se mantém na briga pelo título do Brasileirão. Já o Atlético começa mal o novo ciclo com Cuca e vira o foco para a Libertadores no meio de semana. Atlético Paranaense e São Paulo se enfrentaram em Curitiba, na Arena da Baixada, pelo início do retorno da Série A na tarde de domingo. Furacão buscava ficar mais próximo dos líderes do campeonato e o tricolor paulista não vai querer ficar distante do G4. Luiz Felipe Scolari, pensando na Libertadores no meio de semana, poupou alguns jogadores da sua equipe. Vitor Roque, Thomas Coelho, Canóbio fizeram o trio de ataque do Furacão. Vitor Bueno substituiu Teran suspenso. Rogério Ceni, em seu 100º jogo, mexeu por completo na equipe, pensando também na Sul-Americana e com a estreia do Felipe Alves no gol. Marcos Guilherme e Nicão formaram a dupla de ataque com Rodriguinho e Galopo abertos na ponta. Vitor Bueno chutou a bola na ponta esquerda direto pro gol. A bola bateu na trave e no rebote, Canóbio desviou pro gol e abriu o placar. Só que o VAR entrou em ação e assinalou o impedimento do atacante. O Rafinha errou na saída de bola e o Furacão roubou com Vitor Bueno. Aí o Vitor Roque aproveitou e chutou a bola pro gol. Felipe Alves fez uma boa defesa, evitando o que seria o primeiro gol. Felipe Alves errou o domínio de bola e o Vitor Roque desarmou, porém o goleiro cometeu pênalti no atacante. Thiago Heleno chutou e o Felipe Alves defendeu a batida do zagueiro, que se redimiu do próprio pênalti cometido. Marcos Guilherme recebeu o passe de Calera e saiu cara a cara com o Bento. O atacante chutou e o goleiro fez a defesa, evitando o gol do tricolor. João Moreira derrubou Canóbio dentro da área na ponta direita e o Marcelo Lima Henrique assinalou pênalti para o Furacão. Quem foi para a bola dessa vez foi o Vitor Bueno, bateu deslocando o Felipe Alves e abriu o placar para o Atlético Paranaense. O Caleri recebeu boa bola no meio e saiu cara a cara com o goleiro Bento. Fez o gol de cobertura, mas o bandeirinha assinalou impedimento, bem marcado do atacante do São Paulo. Fim de jogo na Arena da Baixada. Furacão, depois de perder um pênalti, converteu o segundo e venceu o São Paulo com o gol de Vitor Bueno no segundo tempo. Atlético Paranaense chegou a 34 pontos na quarta colocação e o São Paulo ficou com 26 pontos na 10ª colocação. O América Mineiro recebeu o Avaí na noite de domingo na Arena Independência. Jogo importantíssimo para ambas as equipes que lutam para se afastar do rebaixamento e precisam mais do que nunca de uma vitória. Wagner Mancini apostou no seu clássico 4-3-3 para o jogo de hoje e trouxe de novidade o meia Benítez, que fez a estreia no time no segundo tempo. Já o Eduardo Barroca optou por Jean-Pierre como titular para movimentar o meio de campo e estreou Paulo Guerreiro.
Natanael fez o passe para o Bissoli dentro da área que não perdeu tempo. Cabeceou direto para a rede, 1-0 Avaí, logo no comecinho do jogo. Com passe vindo da lateral esquerda e falha da zaga, Henrique Almeida aproveitou e chutou direto pro gol, conseguindo um empate, 1-1 na Arena Independência. Gol anulado pro Avaí. Em chute de falta direto para a área, Bissoli cabeceou e conseguiu o gol. A arbitragem anulou prontamente e confirmou no VAR o impedimento do atacante do Avaí. Benítez deu passe pro Pedrinho, que chutou pro outro lado da pequena área. Everaldo não desperdiçou a chance e virou o jogo. 2-1 pro América. Com passe recebido no meio de campo, Everaldo driblou o zagueiro Arthur Chaves e chutou forte ao gol. 3-1 pro time da casa. Fim de jogo em Belo Horizonte. O América Mineiro venceu o Avaí por 3-1 e conseguiu desencostar da zona de rebaixamento. Já o Avaí vive um momento delicado, segue com 21 pontos e é o último time fora da zona da degola. Na partida dos desesperados, Cuiabá e Fortaleza se enfrentaram na Arena Pantanal. As duas equipes não fazem boa campanha no Brasileirão e uma vitória diante de um adversário direto seria ótimo para a sequência da competição. Antônio Oliveira escalou o Cuiabá num 4-4-2, mas sem nenhum atacante de ofício. Os meias Kelvin Osório e Rodriguinho jogaram improvisados na função. Já o Fortaleza foi escalado pelo argentino Vojvoda de maneira extremamente ofensiva. 4 atacantes de origem estavam entre os titulares, sendo eles Robson, Moisés, Romarinho e o recém-contratado Thiago Galhardo. Os donos da casa foram os primeiros a chegar com perigo no gol adversário. Pirani chegou bem pela direita e achou passe açucarado por Rodriguinho, mas o Fernando Miguel saiu muito bem do gol para fazer a defesa. A resposta do Fortaleza foi imediata e mais eficiente. O zagueiro Marcelo Benevenuto fez um lançamento espetacular para dentro da área. O Robson se jogou na bola sem deixar ela cair, venceu o Walter para abrir o placar. Belíssimo gol do Leão, hein? Fortaleza na frente. Com resultado desfavorável, Cuiabá dominou as ações do jogo na segunda etapa para tentar buscar o empate. Em uma das jogadas de perigo do Dourado, Kelvin Osório ficou com a bola livre na entrada da área, o colombiano bateu colocado, mas mandou para fora. Sem conseguir furar a zaga do Fortaleza, a melhor jogada do Cuiabá era o chute de fora da área. Então o Valdívia arriscou, a bola foi rasante, mas passou tirando tinta da meta defendida por Fernando Miguel. No último lance da partida, o Valdívia teve a última oportunidade de arrancar o empate mandando de longe, mas acabou batendo muito embaixo da bola, que saiu sem direção por cima do gol. Fim de partida na Arena Pantanal, vitória importantíssima do Fortaleza, que sai da lanterna do campeonato e respira um pouco mais aliviado. Já o Cuiabá continua no Z4 e perde em casa um confronto direto que pode ser prejudicial lá na frente. Na fria noite de sábado, o Red Bull Bragantino recebeu em Bragança Paulista o Juventude. O Massa Bruta precisava da vitória em casa para encostar no pelotão de cima e o time de Caxias do Sul, brigando nas últimas posições, veio para o interior de São Paulo em busca de pontuar. Barbieri escalou Arthur e Jean Hurtado no comando do ataque do Bragantino. Humberto Louser contou com o artilheiro Pita entre os atacantes. E a primeira grande chance do jogo foi do Juventude. O zagueiro Natan falhou, o Isidro Pita avançou em velocidade, cortou para dentro da área e chutou forte. No meio do gol, Cleiton espalmou o perigo. Mas quem fez o primeiro foi o Bragantino. Gol do Elinho, que completou 100 jogos pelo clube. Após cobrança de lateral, o camisa 11 pegou a sobra dentro da área e soltou uma bomba. Venceu o goleiro César, Massa Bruta na frente. Adelan foi acionado pela direita e cruzou na cabeça de João Hurtado. O venezuelano não conseguiu dar direção à bola. Quase que fez o gol. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Bragantino por pouco não fez o segundo. Adelan cruzou, o Lucas Evangelista desviou a bola e ela passou perto da trave de César. Em uma falta perto da área, o Juventude quase empatou, hein? O Chico bateu no ângulo, Cleiton se esticou todo para evitar o gol. Grande defesa. No fim do jogo, quase os donos da casa fizeram mais um. Em cobrança muito perigosa de escanteio, o Sorriso chegou atrasado e não conseguiu tocar pro gol. E no último lance do jogo, por pouco o Juventude não empatou nesta cabeçada de Moraes. Com pouca inspiração, os times não conseguiram criar grandes chances de gol. Red Bull Bragantino fez um no começo do jogo, controlou o resultado e chegou aos 30 pontos. Já o Juventude segue amargando as últimas posições e agora é o lanterna do Brasileirão.
Com a segunda melhor defesa do Brasileirão, o Santos recebeu o Fluminense na Vila Belmiro. Lisca surpreendeu ao deixar o volante Rodrigo Fernandes no banco de reservas, enquanto o Eduardo Barros substituiu o treinador Fernando Diniz suspenso. Aos 15 minutos, os donos da casa abriram o placar. Carlos Sanches cobrou escanteio e após o desvio, Luiz Felipe raspou de cabeça e mandou para o fundo do gol. Sem chances para o goleiro Fábio. O zagueiro se emocionou com seu primeiro gol desde 2019. O Flu respondeu com essa bela jogada coletiva. Joe Arias cruzou na esquerda, o Ganso ajeitou com categoria e o Nonato soltou a bomba de primeira. Grande defesa do João Paulo para evitar o empate. Os visitantes chegaram ao empate em cobrança de pênalti na segunda etapa. O Matheus Martins pegou o rebote de um escanteio e foi derrubado por Sandri dentro da área. Ganso cobrou com cavadinha e deixou tudo igual no placar. O meia comemorou imitando o maestro, como fazia quando jogava no Santos. Os cariocas mal haviam comemorado o empate e já conseguiram a virada. Nino tentou longo lançamento pro Cano, que não conseguiu dominar. A sobra ficou limpa para Joe Arias soltar a bomba de fora da área e acertar o cantinho do João Paulo. Belo gol do meia colombiano para silenciar a Vila Belmiro. O Santos não jogou a toalha não, hein? Conseguiu um gol de empate nos minutos finais. Rodrigo Fernandes deu belo lançamento de trivela para o Ângelo. O jovem avançou pela direita e cruzou para o meio, onde Marcos Leonardo estava bem posicionado para fuzilar e balançar a rede. Muita festa para o oitavo gol do atacante no Brasileirão. Ao final da partida, o Ganso saiu de campo com a camisa do Santos após ter sido vaiado a cada toque na bola pela torcida na Vila Belmiro. Com o empate, o Santos continua em nono lugar com 27 pontos. O Fluminense chegou a 35 pontos e permaneceu na terceira posição. Abrindo nossa lista de gols mais bonitos, em terceiro lugar veio o Everaldo. O craque da partida marcou 2 gols na vitória do Coelho, mas o primeiro foi uma pintura coletiva. Pedrinho cruzou, Wellington Paulista fez o corta-luz e Everaldo chegou batendo para estufar a rede. Golaço! Em segundo lugar na lista está o Maurício. O meio-campo do Internacional acertou um chute fantástico para marcar o primeiro do Colorado no jogo e garantir presença na lista dos gols mais bonitos da rodada. Vale a pena acompanhar e aplaudir a finalização perfeita do Maurício. Na primeira posição do nosso top 3 de gols chega o Gustavo Silva. O atacante do Corinthians garantiu os 3 pontos para o líder do Brasileirão com um lindo gol. Arrancada, drible incrível no zagueiro do Botafogo e bola no fundo da rede. Gustavo Silva, autor do gol mais espetacular da rodada 20 do Brasileirão. Uma defesa incrível, um lance de cinema. Assim poderemos definir a defesa do Tadeu. O goleiro do Goiás se esticou todo e espalmou o chute do Aleph Manga do Coritiba. Uma defesa maravilhosa. Lance de prender a respiração do torcedor. Tadeu, dono da melhor defesa da rodada 20 do Brasileirão. O drible mais espetacular da rodada foi do Gustavo Silva. O atacante do Corinthians colocou a bola no meio das pernas do rival com muito estilo. Um toque de letra mágico do Gustavo Silva que merece um quadro, aplausos e uma placa. Isso é futebol brasileiro. Esses foram os jogadores e técnicos que se destacaram na rodada 20. Goleiro, Daniel do Internacional. Lateral direito, Rafael Ramos do Corinthians. Zagueiro, Paul Buena do Corinthians. Zagueiro, Mercado do Internacional. Lateral esquerdo, René do Internacional. Meio campo, Vitor Hugo do Flamengo. Meio campo, Vidal do Flamengo. Meio campo, Maurício do Internacional. Ponta direita, Gustavo Silva do Corinthians. Ponta esquerda, Everaldo do América Mineiro. Centroavante, Pedro Raul do Goiás. O técnico, Dorival Júnior do Flamengo.
Maurício foi escolhido o craque da rodada 20 do Brasileirão. Meio-campo do Internacional marcou 2 gols na vitória do Inter sobre o Atlético Mineiro. Nas 2 jogadas, o Maurício mostrou precisão, habilidade e força para colocar a bola no fundo do gol do Atlético Mineiro. Maurício, o craque da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a 20ª rodada do Brasileirão, a tabela de classificação é essa. A rodada 21 começa no sábado à tarde com os duelos entre Botafogo e Ceará e Juventude e América Mineiro. Um pouco mais tarde temos Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino, Avaí e Corinthians e o grande clássico entre São Paulo e Flamengo no Morumbi. No domingo acontecem mais 4 jogos, Fluminense e Cuiabá, Palmeiras e Goiás, Fortaleza e Internacional e Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. A rodada acaba na segunda-feira quando o Coritiba mede forças contra o Santos no Couto Pereira. E por hoje é só no nosso Magazine da rodada 20. Nos vemos na próxima.